Olá pessoal, bem-vindo ao diário de um jornalista marcial na esteira. Estou cansada já, hoje é o segundo dia que eu estou aqui na academia fazendo esteira, 60 minutos de esteira, 33 minutos, 2 km e 60, é pouco, eu estou acostumada a fazer 5. Ai, tô cansada já, mas hoje é o segundo dia. A minha meta é fazer 3 vezes por semana academia, tá? Sim, fazer esteira, bicicleta, fazer um pouquinho de musculação e depois os outros dias eu faço arte marcial. Como eu disse, sou Priscila, gente, sou jornalista, pratico arte marcial, gosto muito, criei esse canal para contar um pouquinho como é que é, os desafios e o machismo nas artes marciais, muita tirada de tapete, Os homens te tiram, eles não são bonzinhos. Os homens estão bem longe de serem bonzinhos, são bem longe disso, tá? Vocês podem ter certeza. Eu convivi com eles pós-graduação em homem, pós-graduação, né, em praticante de arte marcial, tá? Mulheres e homens, né? São muitos anos convivendo com eles, né, nos dojos. Principalmente as lideranças, tá? As lideranças são as piores porque elas têm um abuso de poder. O líder, quando ele é desequilibrado, que é o que eu vejo, né, muito nas artes marciais, o líder desequilibrado, ele abusa do poder dele. E você vai ver como o homem é mal resolvido, né? Assim, na arte marcial vê muito isso, assim, né? Você vai ver o raio-x do homem. E você vai ver comportamentos muito que se repetem. Então, é um comportamento do gênero. É um problema do gênero, tá? Um gênero masculino apresenta problema, desvios. Vários, de caráter, inclusive. Então, eles são bem competitivos, né? Quando tem uma mulher no dojo, se essa mulher é rebelde, crítica, né? Não entra na deles, não fica com muito tititi com eles, eles se incomodam. Porque o homem, ele gosta, né? De ser endeusado, né? Amado, idolatrado. E ele tá acostumado, né? Com essa coisa da mulher ser submissa. Então, quando ele encontra uma mulher assim, eles vão perseguir e vão fazer represália. Então, assim, eu tenho problemas, né? Todos os dojos que eu vou, eu tenho problema sério com os homens. E, principalmente, o que é mais complicado, eu tenho problema com as lideranças. Porque meu relacionamento com as lideranças não é bom. É bom, eu respeito, mas eu não sou idolatro. Eu tenho um olhar para a liderança diferenciado, mais realista. Né? Então, eu não idolatro esse cara. Eu não idolatro, não me submeto, obedeço, respeito o cara, né? Mas eu vou avaliar. E muitas vezes eu questiono esse líder, né? Principalmente quando ele representa comportamentos machistas. Eu vou questioná-lo. E o líder não aceita isso, né? O homem tem muito problema quando ele é criticado. Ele não quer, é difícil o homem evoluir por causa disso, né? Ele não evolui, o homem não evolui, tá? O homem não evolui. Por quê? Porque ele não aceita críticas e ele também não faz uma autocrítica. Então, ele tem problemas. Então, você vai ver, os homens nas artes marciais são bem problemáticos. Eles têm problemas, assim, de identidade, de insegurança, sexuais, de autoafirmação. Você vai ver. A maioria deles são bem mal resolvidos, né? Principalmente a parte de sexualidade deles é bem mal resolvida. Tá? Todos os dojos. Estou na arte marcial há muitos anos, mais de 10 anos. E eu passei por várias artes marciais, então você vai ver isso. Ele tem uma dificuldade de lidar com a mulher. Por quê? Porque ele tem um problema. O relacionamento dele com a mulher é ruim. Então ele tem um relacionamento ruim com as alunas. Ele confunde coisas, dá em cima de aluna. Ele deixa a aluna de escanteio, olha a aluna como coitadinha. Então assim, tem uma hora que você fala, não deixa pra lá. Eu não vou ficar discutindo com cada professor que subestima a minha capacidade, inclusive minha inteligência, né? Não vou ficar discutindo com ele. Eu vou lá, treino, me dedico à técnica, que é o meu objetivo lá, e não vou ficar discutindo com ele. Eu não vou fazer com que ele veja que eu não sou do jeito que ele me subestima. Não vou ficar, não adianta, né? O cara, ele é problemático.
Ele tem um olhar ruim para a mulher, então ele vai olhar a aluna ruim. É um problema dele, não é meu. O problema é dele, né? Então a maioria dos problemas que você vai ver nas artes marciais com os homens é um problema dele, não é você. O problema não é você, é ele. Então, quando você tem essa clareza, você vê que o problema é dele, é o problema deles, desses homens, né? Dos homens, você entende. Você passa a ter uma tranquilidade no treino, tá? Mas é difícil. Convívio com os homens nas artes marciais é difícil, porque eles são bem problemáticos, eles levam as psicopatias deles pro dojo, né? Como eles muitas vezes não são nada, são massacrados, são até inclusive agredidos pelas próprias esposas ou maltratados, porque eu vi muito isso, né? No dojo do Sensei Rick Sabengrosso eu vi isso, né? A mulher dele tratando ele muito mal, na frente de todo mundo, humilhando ele, né? E ele não entendeu. Então é um homem grande, né? Um professor de Aikido, mas é um homem que tem a autoestima muito baixa. Ele é grande, forte. Você olha nele, você não acha, um homem bonito. É um homem bonito, que um monte de mulher dá em cima dele. Isso dizem, né? Mas é um homem aparentemente bonito. O Sensei Rick Sabengrosso é um homem aparentemente bonito. Não faz meu tipo, tá? No meu caso foi o contrário. Ele deu em cima de mim, né? Eu não dei em cima dele. Eu nunca gostei dele. Do perfil dele, a personalidade dele. Eu nunca gostei dele. Mas sempre tentei manter um relacionamento civilizado e distanciado. Ele deu em cima de mim numa aula de Aikido. E ele faz isso. Provavelmente os relacionamentos dele são assim, né? Ele dá em cima de aluna. É assim que ele arruma uma mulher. O que é um absurdo, né? Isso é um absurdo, é crime, é assédio. É assim, é uma coisa absurda, é um desrespeito, é um abuso de poder, né? Então ele não tem valores. É um homem doente. Então ele tem sim uma imagem doentia da mulher, mas isso é da cultura dele, a educação dele é ruim, né? E você vai ver muitos homens assim nas artes marciais que sacaneiam as mulheres, zoam as mulheres, brincam com as mulheres, né? O Sensei Rick Sabengrosso, eu ensinei para ele uma lição. Eu paguei um preço caro por isso, ele me tirou do dojo, né? Um Aikido que eu queria treinar, eu gostava. O Aikido dele era o Aikido que ele ensinava. Era um Aikido da Makoto, né? Era um Aikido de defesa pessoal. Era um Aikido que eu queria fazer. Eu apreciava o Aikido dele. Mas eu chamei a atenção dele, eu botei ele, né? Quando ele me desrespeitou. Eu denunciei ele e aí eu paguei um preço por isso. Ele me tirou do dojo. O homem vai abusar do poder. Porque ele não é bonzinho. Ele não é bonzinho. Então assim, quando eu vejo uma mulher falando, nossa, coitada, eles são bonzinhos. Eles não têm culpa. Não, eles não são bonzinhos. Tanto que eles que agridem a mulher, né? O maior índice de violência doméstica, violência contra a mulher é homem que pratica. Então, eles não são bonzinhos. E você convivendo com eles, você vai perceber. Eles dão risada das mulheres no dojo, eles ridicularizam as mulheres, eles maltratam as mulheres, eles dão em cima, testam a mulher, eles vão ficar testando a mulher o tempo todo. Eles ficam me testando. Em todos os dojos que eu estive, o homem me testou, os homens me testaram. Ou dando em cima, dando cantada, ou se juntando contra mim, falando mal de mim nas minhas costas, torcendo para me dar mal no dojo. É sempre assim, eles estão sempre tentando alguma coisa para me derrubar, tá? Sim, todos os dojos que eu estou é assim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar. Eu não posso, eu tenho que desencanar deles e focar no treino. Eu sou bem focada, foco no treino, sou bem séria. Eles vão tentar, né, te desestabilizar. Só que como eu sei, comigo não funciona, né? Dão em cima, passa cantada, né? É ridículo, né? O Sensei Rick Sabengrosso, no meu caso, eu tive problema com senseis, né? Eu tive problema com senseis de Aikido, vários. E alunos também. Mas nada assim grave. Nada que eu no corte já resolvi. Você tem que ser cruel, você não pode poupar o homem, ele não vai te poupar.
Você tem que ser cruel. Eu entendi isso, né, na arte marcial, eu entendi. Você tem que ser cruel com ele. Você não pode poupar, ter dó. Ai, dózinha. Ele não vai ter. Ele vai te cortar. Porque ele não tá ali, ele tá te testando. O dojo é um ambiente de conflito. O conflito é muito claro, né, no dojo, nas artes marciais, entre homens e mulheres. É muito claro o conflito. É um conflito emocional e psicológico. Você percebe isso? Se for mais inteligente, eles não são seus amigos. Eles não são seus amigos. Claro, você vai encontrar colegas legais. Mas ele sempre vai ter um olhar pra você de coitadinha. Ai, coitadinha, ela é fraca. Ela precisa de um apoio. Ela precisa me dar dicas. Então, isso não é tratar com respeito uma mulher, né? Isso é desrespeitar uma mulher. Então, eles não respeitam. Eu cansei. Eu ignoro. Né? Dependendo do que for, eu ignoro, assim, sabe? Eu odeio treinar com um homem dando dicas e me ensinando. Odeio. Mas, assim, chega uma hora que se cansa. O cara não sabe, não tem discernimento, né? Que quem ensina e quem orienta é o sensei, não é ele. Você vai ficar o quê? 5 minutos discutindo com o cara? Não dá. Então, assim, eu ignoro, deixo ele falando, absorvo o que me interessa e o resto eu jogo fora. Mas, assim, é desagradável você treinar com um homem que fala o tempo todo, fica dando palpite, né? Querendo te ensinar. A gente tem que ensinar quem pergunta. Treino não é para ficar conversando, para ficar dando dicas. A pessoa tem que ficar repetindo para ela acertar, sozinha. Né? Mas você vai pegar homens assim, é difícil. É difícil, mas vou fazer o quê? Tem hora que você cansa. Eu quero criar minha própria arte. Eu quero criar minha própria arte. Eu estou fazendo, por que eu faço um monte de arte marcial? Porque eu quero criar a minha. Pegar um pouco de Wing Chun, um pouco do Aikido, um pouco das artes que eu pratiquei. Eu quero criar minha própria arte marcial. Eu não quero fazer uma arte pura. Esse que é o meu objetivo, né? Eu vou criar minha própria arte. Eu vou adaptar. Eu não vou fazer do jeito que é. Eu vou adaptar para mim, para as minhas necessidades, né? É esse que é o certo, né, da arte marcial. Não você pegar e ficar repetindo. Eu não quero ser um clone do sensei, do Sifu, do mestre. Não quero ser um clone. É tudo que eu não quero ser. E não serei. Então, eu vou lá, aprendo a técnica para adaptar essa técnica para a arte que eu quero criar, é isso, né? Só que às vezes dá cansaço, né? Eu tô querendo fazer uma terceira arte marcial, né? Porque para mim eu preciso de um acervo, né? Faço Wing Chun, Aikido, eu queria fazer o Krav Maga, o Kung Fu. Só que me dá preguiça, né? Lidar com um praticante de arte marcial, me dá preguiça. Eu falo, putz, eu vou ter que ir de novo, ter que ter, sabe, um saco para conviver com aqueles homens. É, tudo igual, né? Porque você sai de um dojo e pro outro, você vai ver, né? Os homens têm o mesmo comportamento. O mesmo comportamento. Eles têm um problema do gênero. Do gênero, é um problema do gênero. É uma educação ruim que eles tiveram, né? Uma formação ruim. Eles têm um olhar ruim para a mulher. Eles têm uma visão deformada da mulher, né? Então, você vai ver um comportamento ruim, tóxico em todos eles. Em maior ou menor grau. Em alguns você vai ver um grau menor, mas você vai ver em todos, né, um comportamento tóxico. O homem tem um comportamento tóxico, ele é bem tóxico, tá? Ele te joga para baixo. Então, e às vezes me dá cansaço de ir para um outro dojo, fazer outra arte marcial, ter que lidar de novo com os homens, sabe? Aquela coisa infantil, imatura, uma coisa da vida deles. Porque eu tô no outro patamar. Não dá. E todos os dojos assim, né? O de Aikido foi uma coisa impressionante. Os dojos de Aikido foi muito impressionante, né? O que eu vi, o que eu passei, o que eu vivi lá. Eu fiquei muito tempo no Aikido e é muito, assim, discrepante a filosofia do Aikido que pega e o que eles fazem nos dojos de Aikido. É muito discrepante, é o oposto, né? No dojo de Aikido você vai ver senseis fazendo o oposto do que a filosofia prega. Então fica uma coisa incoerente, né? Quando você tem uma bagagem, começou a ficar assim para mim, começou a ficar muito difícil os dojos de Aikido para mim. Por quê? Porque eu li muito, eu tenho muito conhecimento sobre o Aikido, a filosofia. E aí quando você vê aqueles professores fazendo aquelas coisas, sensei de Aikido, Shihans, os praticantes fazendo aquelas coisas, você fala, não é possível.
Eles são seus técnicos e medíocremente, né? São medíocres, né? Então, todos os dojos que eu estive, de Aikido, viu uma discrepância. Sabe assim? É uma hipocrisia total. As mulheres são muito pamonhas, né? Muito pamonhas, as mulheres são apolíticas, né? No Aikido, a maioria, pelo menos as que eu tive contato, são bem... Elas são hipócritas, são bem apolíticas, elas não têm politização nenhuma. E estão junto com o machismo. Os homens são de machismo doentio, né? No Aikido, impressionante. E o ego deles é lá em cima, né? O que vai contra. Então, às vezes eu quero fazer sim outra arte, mas por que eu não vou? Porque me dá preguiça. Sabe, me deparar com aqueles homens, tudo de novo, aquele perfil, é outra arte, é outro grupo de homens, né? Difíceis de engolir, psicopáticos, problemáticos, né? Então você vai encontrar. Você tem que criar uma separação, né? Você tem que entender, o cara é problemático, não é você. Não tem nada a ver com você. O problema não é você, é ele. Você tem que entender, quando você está na arte marcial, no dojo, qualquer uma, você tem que entender, o problema é aquele professor, ele tem problemas. Os praticantes têm problemas. Né? O problema é deles, eles têm problema, não é com você, é com todas as mulheres, porque ele tem problema, né? Então isso ficou muito claro para mim. Ainda quando você pega um sensei silencioso, né? Eu tenho que dizer, a única coisa boa que o sensei Rick Salbengrosso tinha, ele era silencioso, não falava nada praticamente, mas quando falava também, Deus me livre, né? Um machismo extremo, ele não tinha discernimento nenhum e dava em cima de alunas, né? A aula dele era razoável, só que ele era muito bom para dar em cima de aluna, tá? Você vai ver que ele se formou nisso e é um absurdo, né? É uma falta de respeito, né? Com as mulheres, né? Você dá em cima, né? Ser professor dá em cima de uma aluna é uma falta de respeito com todo mundo, com o dojo, com a arte, com ele, com a esposa dele, né? Com a mulher. É uma falta de respeito total. É lamentável, mas no Aikido é uma bagunça. Eu vi isso no Ninjutsu, Deus me livre, também é uma arte assim que não tem nem começo nem fim, não tem estrutura nenhuma, não tem seriedade. O Ninjutsu é uma arte assim que praticamente é uma arte muito discutível e muito duvidosa. A parte histórica do Ninjutsu é completamente discutível, é uma arte inventada. Então eu também não gostei, tá? Assim, realmente eu não gostei. Porque você busca uma arte verdadeira, né? Se uma arte aqui fala que o ninjutsu existiu, ninja existiu no Japão medieval e não é verdade, né? Eu acho que isso não dá, né? Pra você ficar numa arte assim. Por que não fala a verdade, né? Que a arte é moderna, foi criada no século XX. Eu acho que é assim que tinha que ser, né? Mas quando você se depara com uma arte que tem mentiras, não dá pra você ficar numa arte assim. O que é verdade nela? Né? Nada. Então, é complicado você encontrar seriedade na arte marcial. Você vai encontrar muita mentira, muito charlatanismo, muito professor amador que não sabe se comportar, muito... Aí é assim, quem busca seriedade vai ter dificuldade. Eu tenho bastante dificuldade de encontrar dojos sérios, senseis sérios, artes sérias. Realmente eu tenho. Com praticantes sérios, né? O homem vai lá para brincar, assim, se mostrar. Ele não vai lá para aprender. Na maioria dos dojos que eu estive, eu não via nenhum homem se dedicar com seriedade para a arte. É isso, gente.